Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer alguns exercícios de arcos e círculos trigonométricos? Vamos lá, deixa eu pegar meu quadro digital topíssimo aqui. E aí, vamos lá, galera. Olha só. Aqui eu tenho o exercício número 1, que diz o seguinte. Vamos lá, vamos desenferrujar para a gente tocar o bonde. Em uma circunferência de 5 centímetros de raio, marca-se um arco de comprimento de 8 centímetros de comprimento. Em radianos, esse arco vale quanto? Bom, deixa eu ligar aqui a minha autoforma, que eu vou precisar dar uma desenhadinha. E aí, dá uma olhada aqui, ó. Imagine você tem um círculo, né? E aí o cara tá falando para você o seguinte, que... Opa! Vamos aqui. E aí ele está falando para você que esse círculo, ele tem um arco de 8 comprimento, de 8 centímetros de comprimento. Então, vamos separar aqui. A gente vai ter um arco aqui com 8 centímetros de comprimento. O raio desse cidadão é de 5 centímetros. E a pergunta é, em radianos, esse arco vale quanto? Então, eu quero descobrir esse ângulo fofinho aqui. Mas como nós vimos em aula, é certo que o comprimento de um arco é o ângulo medido em radianos vezes o raio. Se eu tenho 8 de comprimento e tenho 5 de raio, então meu ângulo θ vai ser de 8 sobre 5. Aplicação direta da formulinha. 8 sobre 5, número 1, ok. De boa? Agora, olha só. Quantos radianos percorre o ponteiro dos minutos de um relógio em 50 minutos? Vamos desenhar um reloginho aqui. Vamos lá. Olha só, vou desenhar um reloginho grandinho. Então, como é que funciona o reloginho? Aqui é 12, aqui é 6, aqui é 3, aqui é 9. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 e 11. Então, vamos supor que ele partiu aqui do marco 12, né? Primeiramente, qual é o ângulo formado entre um número e outro no relógio? Bom, uma volta completa no círculo tem 360 graus. Se você está dividindo esse círculo em 12 pedacinhos, então isso quer dizer que cada pedacinho vai ter 30 graus. Tudo bem? Ele pergunta com relação ao ponteiro dos minutos, quando ele anda 50 minutos, o ponteiro dos minutos. Bom, o ponteiro dos minutos, que é o ponteiro grande, eu vou desenhar ele aqui, ó. Esse ponteiro, ele gasta 60 minutos para dar uma volta completa no círculo. 60 minutos. Então, em 60 minutos, ele percorre 360 graus. Então, ele percorre 360 graus em 60 minutos, né? Então, opa, pus errado. Vamos corrigir. Então, ele percorre 360 graus em 60 minutos, ok? Então, o que que ele faz em 1 minuto? Eu acho interessante você saber o que que o ponteiro maior faz a cada minuto, porque se você sabe o que ele faz a cada minuto, você sabe o que ele faz em 2, ele faz em 3. Então, essa informação é importante. E eu vou anotar aqui, ó. Essa informação que eu estou montando é relativa ao ponteiro maior do relógio. Então, em 360 graus, ele dá uma volta completa a cada 60 minutos. Então, 1 minuto vale quantos graus? Multiplica aqui cruzadinho, vai ficar θ vezes 60, que é igual a 1 vezes 360. Corta o zerinho, corta o zerinho. Então, θ vai ser 36 dividido por 6. E isso dá
6 graus. Isso quer dizer que o ponteiro grande, a cada minuto, ele percorre 6 graus. Isso quer dizer que em 50 minutos, ele vai percorrer 6 graus vezes 50, 6 vezes 5, 30, que dá um total de 300 graus. Só que o meu amigão aí, ele está querendo a resposta em radianos. E assim você vai precisar fazer mais uma regrinha de 3. Ó, π radianos valem 180 graus. Então, se você tem 300 graus, isso vale quantos radianos? Então, multiplica cruzadinho. Aqui vai ficar... vamos cortar um zerinho aqui já. Então, vai ficar 18x, que é igual a 30 vezes π. Se a gente simplifica tudo por 6, vamos devagar, vamos sem pressa. Deixa eu pegar essa informação aqui. Não quis vir. Ficou meio apertadinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar isso aqui. Aí, consegui copiar. Vamos para a próxima página. Então, aqui está. Então, se você tem π radianos, que vale 180 graus, 300 graus vale quanto? Então, x vai ser 30 π dividido por 18. Simplificando aqui, vamos simplificar por 6 em cima e embaixo. Simplificando por 6, o resultado vai ficar 5 π sobre 3 radianos. Então, resposta correta, voltando lá, 5π sobre 3, letra B. Certo? Letra B, só conferindo. E aí eu queria aproveitar o parênteses e ver o que acontece com o ponteiro menor. O ponteiro menor, vamos voltar lá para o reloginho. Ele, em 60 minutos, ele sai de um ângulo e vai para o outro, de um número e vai para o outro. Isso quer dizer que ele vai ter um deslocamento de 30 graus a cada 60 minutos. Então, se o ponteiro menor tem um deslocamento de 30 graus a cada 60 minutos, em um minuto, qual é o deslocamento desse ponteiro? Então, já vou deixar pronta essa informação. Ó. Multiplica cruzadinho, então vai ficar 60 vezes θ, que é igual a 30. Corta um zerinho, então, θ vai ser igual a 3 sobre 6. Isso quer dizer que θ vai ser igual a meio, que é a mesma coisa que 0,5 graus. Ou seja, o ponteiro menor tem um deslocamento de meio grau a cada minuto. Isso pode ser útil para exercícios futuros. Agora vamos pegar mais um aqui, que está na fila. A gente fez o primeiro, o segundo, vamos pegar esse cara aqui. Ó. Esse aqui é o exercício 5, dá uma olhada aí. Ó. A medida em graus de um ângulo que mede 4,5 radianos é. Esse aqui é um exercício puramente, não tem que pensar, puramente é só fazer uma regrinha de 3. A regrinha de 3 de conversão de unidade de medida. Eu sei que π radianos equivalem a 180 graus, então se eu tiver 4,5 radianos, eu vou ter quantos graus? Multiplica cruzadinho, então a gente vai ter π vezes x, que é igual a 4,5 vezes 180. Portanto, isso quer dizer que o x ele vale 4,5 vezes 180 dividido por π. Então, fazendo aqui no rascunho, 180 vezes 4,5, 5 vezes 0, 5 vezes 8, 40, 5 vezes 1, 4, 5 vezes 1, 5, 1, 4, 9, 4 vezes 0, 4 vezes 8, 32, vai 3, 7. Então, aqui vai dar 0, 0.
9 mais 2, 11, vai 1. 8, 1, uma casa decimal. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que 810 dividido por π. Vamos apagar aqui o rascunho. Então, esse cara aqui, ele é 810 dividido por π graus. Ok? Também, exercício tranquilo de transformação de unidade de medida, nenhum problema quanto a isso, né? Aí o próximo exercício, separei mais um aqui. Esse cara aqui, algumas pessoas já me perguntaram desse exercício. Olha só. Em um jogo eletrônico, o monstro tem a forma de um setor circular de raio 1 centímetro, como mostra a figura. Dá uma olhada aí, ó. Ele tem um buraco aqui, ó, de 1 radiano, tá vendo? E o raio dele é de 1 centímetro, tá vendo? Beleza? A parte que falta no círculo é a boca do monstro. E o ângulo da abertura mede 1 radiano. O perímetro do monstro é... Bom, deixa eu deixar aqui uma observação, olha só. Esse monstro, o perímetro dele, olha só, tem esse pedaço de círculo aqui, que seria uma volta completa menos uma volta, um pedaço de arco referente a 1 radiano. Então, eu vou precisar descobrir que tamanho é esse aqui, ó, que não está aqui. Tem esse pedaço aqui de 1 raio e tem esse pedaço aqui de 1 raio, ok? Então, olha só, viu o que a gente tem? Se eu quero calcular o perímetro do monstro, então, eu preciso fazer aqui, ó, vou mudar de cor. Eu preciso pegar o comprimento completo de um círculo, que é 2π vezes o raio. Eu tenho que jogar fora o arco de 1 radiano, mas aí lembrando, igual o exercício que a gente fez, o comprimento de um arco, ele é a medida do ângulo em radianos vezes o raio. Então, se o meu ângulo ali é de 1 radiano e o meu raio é de 1, então esse comprimento, na verdade, é de 1 centímetro. Sendo assim, ó, o comprimento completo do círculo seria 2πr, menos o pedaço tracejado, que ele não faz parte do monstro, então menos 1, mais um raio, mais outro raio, porque eu tenho 2 raios. 1 menos 1 dá 0, 2π vezes 1 vai dar 2π, então o resultado seria 2π mais 1 centímetros. 2π mais 1 centímetros, letra E. Ok? Então, exercício também não é tão difícil assim, exercício tranquilo. Vamos pegar mais um. Olha só, a gente fez esse, vamos fazer esse de cá agora. Agora, na seção de exercícios propostos, dá uma olhadinha aí. Em um relógio analógico circular usual, no momento em que está registrando 10 horas e 35 minutos, a medida do menor ângulo entre os ponteiros indicadores de horas e minutos é... Bom, vamos desenhar um reloginho aqui de novo. Vamos desenhar, vou pôr ele aqui do lado de cá. Olha só, reloginho. Aqui é o 12, aqui é o 6, aqui é o 3, aqui é o 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 e 11. Então, eu tenho aqui um reloginho, ele está marcando 10 horas e 35 minutos. 10 horas e 35 minutos. Isso quer dizer que o ponteiro maior, ele está apontando exatamente aqui para o 7. Fazer bem retinho. Então, ele está aqui apontando para o 7. Porque a distância em minutos de um número para o outro, do ponteiro grande, é uma distância de 5 minutos, né? E, ao mesmo tempo, uma distância em ângulo de 30 graus, certo? Se agora é 10h35, isso quer dizer que o ponteiro pequeno, ele está apontando para algum lugar entre o 10 e o 11. Vamos pôr ele retinho aqui, opa.
Não, não é isso. Tá aqui alguma coisa entre 10 e 11. Vamos pôr certinho aqui. Lembrando que ele já está depois do 10. Por quê? Ele tem que chegar no 11 em 60 minutos. Então, isso quer dizer que ele já ultrapassou um pouquinho aqui. Vou chamar aqui de X. Ele já ultrapassou um pouquinho depois das 10 horas, né? Então, que ângulo é esse que ele está pedindo? Ele está pedindo o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio. Então, seria esse ângulo verdinho aqui, né? Vou chamar esse ângulo verdinho de ângulo θ. Então, o que o θ tem? O θ tem a distância entre o 7 e o 8, que é de 30 graus, a distância entre o 8 e o 9, que é de 30 graus, a distância do 9 e o 10, que também é de 30 graus. Então, eu tenho 3 pedaços de 30 graus, mais o pedaço X. O que é esse pedaço X? Esse pedaço X é o que o ponteiro pequeno deslocou depois das 10 horas. Mas se agora são 10h35, então X é a medida em graus, vamos assim dizer, é a medida em graus do deslocamento do ponteiro menor em 35 minutos. Porque quando era exatamente 10 horas, exatamente às 10 horas ele estava apontando para o 10. Como agora já são 10h35, então ele fez um deslocamento de 35 minutos. Sendo assim, o nosso ângulo θ ele vai ser 90 mais. Lembra o que a gente fez? O ponteiro menor, ele desloca meio grau a cada minuto. Se agora já são 35 minutos, isso aqui vai dar, então, 90 graus, mais 5 vezes 5 dá 25, sobe 2, 5 vezes 3, 15, 16, 17, uma casa decimal, então 17,2. Vamos conferir, opa, 0,5, né? 17, opa, vamos apagar, 17,5. Isso dá um total, então, de 107,5 graus. Isso dá 107 graus mais meio grau. Isso é a mesma coisa que 107 graus mais metade de 1 grau. 1 grau tem 60 minutos, então a metade de 60 minutos é de 30 minutos. Portanto, letra B, 107 graus e 30 minutos. Vamos lá? Próximo exercício, vamos chamar ele lá. Cadê? Foi esse, agora esse aqui. Esse aqui tem um português top. Se você não tentou fazer ele, aperta pausa no vídeo agora. Dá uma pensadinha nesse exercício. Olha que top. Aperta pausa que eu estou te esperando para a gente resolver junto. Então, agora que você deu uma pensadinha, dá uma olhada. Ó. Uma pizza circular será fatiada a partir do seu centro em setores circulares. Se o arco de cada setor medir 0,8 radianos, olha, se o arco de cada setor medir 0,8 radiano, obtém-se um número máximo N de fatias idênticas, sobrando, no final, uma fatia menor, que é indicada na figura por fatia N mais 1. Gente, então qual que é o lance? Ó, deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Cada fatia, de acordo com o meu amigão aí, tem 0,8 radiano. Essa fatia aqui
ela também vai ter 0,8, a outra aqui vai ter 0,8, a outra aqui vai ter 0,8. Então, todo mundo tem um tamanho de 0,8 radiano, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu sei que um círculo inteiro tem 2π radianos e ele pediu para a gente considerar o π igual a 3,14, né? Então, 2π radiano equivale a 2 vezes 3,14, que é igual a 6,28 radiano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 6,28 radiano e vou dividir por 0,8. Se eu divido por 0,8, que é o tamanho de todos os pedacinhos, eu vou ver quantos pedacinhos eu consigo, né? Então, vamos lá. Para dividir, eu tenho que igualar as casas decimais. Aqui está faltando um zero, agora sim, corta a vírgula. Então, é a mesma coisa que pegar 628 e dividir por 80. Então, aqui vai dar... Já dá, não dá? 5 vezes 8, 6 vezes 8, 7. 8 vezes 8 passa, 7 vezes 8. 7 dá. Então, 7 vezes 8 dá 56. Mais um zerinho. Então, aqui subtrai para ver o que sobra. 8 menos 0 dá 8. 12 para 6 sobra 6. E aí, aqui não sobra nada. Isso quer dizer, olha só, pessoinhas, que o 6,28 ele é a mesma coisa que 7 vezes o 0,8 mais 0,68. Tá vendo? Isso quer dizer, então, olha só, que você tem 7 pedacinhos iguais, esse aqui seria o total de pedaços, que no caso ele está chamando de N. Então, você teria N maiúsculo, o N, 7 pedaços de tamanho 0,8, e você estaria sobrando 0,68. Então, existe um pedacinho, o último, são 7 iguais a 0,8, e resta um pedacinho de 0,68. Se resta um pedacinho de 0,68, então, esse é o tamanho do pedacinho de N mais 1. Agora tem um problema. Você entendeu essa divisão? O que eu fiz aqui? Ó? Porque quando você iguala as casas decimais, você não pode esquecer que a gente está fazendo. Vamos fazer um raio-x. Eu estou pegando 6,28 e estou dividindo por 0,8, certo? Eu uso a estrutura da divisão, o algoritmo da divisão, e a gente aprendeu desde pequenininho, tem que igualar as casas decimais. Mas isso é para a gente achar a parte inteira, que deu 7, certo? Então, isso aqui deu 7, mais um pedacinho, que é um pedacinho, então, você tem 7 partes inteiras, mais um pedacinho de 0,68. Por quê? Porque eu tenho duas casas decimais, e eu joguei a vírgula fora, mas não necessariamente joguei ela fora, eu só excluí ela para poder fazer a conta, e eu não posso esquecer que eu estou trabalhando com duas casas decimais aqui no meu resto. Então, eu tenho 7 vezes 8, 56. 56 mais 0,68. Então, 5,6 mais 0,68. Pronto, está tudo certinho, ok? Vamos para o próximo. O próximo. Galeria. Aqui está ele. Vamos dar uma olhada nesse cara 7. A figura MNPQ é um retângulo inscrito em um círculo. Se a medida do arco AM, vou dar um zoom aqui, galera. Se a medida desse arco aqui, ó, ela é π sobre 4, as medidas dos arcos AN e AP, A até N, olha só, e de AP, são respectivamente... Uai, pessoas, esse aí é tranquilo, né? Observe que N é simétrico de M. Exatamente como a gente montou na aula. Ó. P é simétrico de N. Vocês estão vendo aí?
Então, se o N é simétrico de P, ele vai ser, no caso, uma volta completa tem π. Então, uma volta completa tem π radiano. Tira π sobre 4. Então, N vai ser 3π sobre 4. Lembrando por que eu fiz isso? Porque um simétrico do segundo quadrante, ele é 180 graus menos θ. Como aqui está em radiano, então eu chamei o 180 aqui de π. E o ângulo de primeiro quadrante como referência, no caso, é o π sobre 4. Então, 180 menos π sobre 4. Lembrando que no terceiro quadrante, nossa referência é o 180 mais θ. Então, esse arco aqui seria um arco de 180 que vale π, mais π sobre 4. Então, isso vai dar 4 mais 1, 5π sobre 4. Então, o arco AN mede 3π sobre 4, está aqui, 3π sobre 4 tem várias opções. E o arco AP mede 5π sobre 4, portanto, letra A. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Vamos pegar ele aqui. Esse cara aqui, ó. Esse tem um português grandão. Deixa eu ver se o tamanho dele ficou bom. Não, ficou não. Vamos despregar ele aqui, galera. Não quer despregar. Não quer despregar. Deixa ele aqui então. Vou dar um zoom. Olha só. João e Maria costumavam, esse é o exercício 9, namorar atravessando um caminho reto que passava pelo centro de um canteiro circular cujo raio mede 5 centímetros. Veja a figura 1. Certo dia, após uma desavença que tiveram no ponto de partida P, partiram emburrados e, ao mesmo tempo, para o ponto de chegada C. Maria caminhou pelo diâmetro do canteiro e João andou ao longo do caminho que margeava o canteiro, cuidando para estar sempre à mesma altura de Maria, isto é, de modo que a reta MJ, formada por Maria e João, ficasse sempre perpendicular ao diâmetro do canteiro. Veja a figura 2. Quando a medida do segmento PM percorrido por Maria for igual a 7,5, ele me deu o raio dessa praça, olha lá, de 5 metros. Então, ó, galera, 5 metros aqui tem 5 metros, e esse pedaço aqui vai ter um pedaço de 2,5. Bom, essa ponta está muito grossa, deixa eu, porque eu dei o zoom. Vamos pôr aqui, metadinha. Então, esse trecho aqui é um trecho de 5 metros, esse trecho aqui é um trecho de 2,5, está bem na metade, né? O comprimento do arco de circunferência PJ percorrido por João será igual a... Bom, deixa eu fazer um desenho melhor aqui, um desenho mais interessante. Vamos um pouquinho para o lado. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos fazer um círculo grande. Um círculo grande. Aí aqui tem o diâmetro da praça. O diâmetro da praça, vamos pôr ele retinho. Ok. Aí aqui está o centro da circunferência, aproximadamente aqui. E aí tem um lugar aqui que o João está à mesma altura da Maria. Então, aqui seria a Maria, aqui seria o João. Esse tamanho aqui, esse trecho é de 5, e esse trecho aqui é um trecho de 2,5. Beleza. Aí pergunta-se o comprimento do arco de circunferência PJ percorrido por João. Lembrando que o P está aqui, então ele quer saber esse comprimento de arco aqui. Então, esse aqui é o nosso objeto. Para a gente fazer isso,
Vou fechar aqui, olha só. Lembrando que eu preciso descobrir esse ângulo aqui do lado, né? Eu preciso saber que ângulo é esse, porque o comprimento de arco, chama ele de θ, comprimento de arco é θ vezes o raio. O raio já sei que é 5, então falta descobrir a medida do ângulo. E aí eu vou usar esse triângulo aqui como referência. Vou chamar aqui de alfa, olha só. Nesse triângulo aqui, que é triângulo retângulo, eu sei o cateto adjacente dele, que é 2,5, e sei a hipotenusa, que vale 5. Mas, o que relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa? Olha só. Cateto adjacente com hipotenusa não seria o cosseno? Então, ó, o cosseno de alfa ele vale 2,5 dividido por 5. 2,5 dividido por 5 vai dar 0,5. E 0,5 vale meio. Isso quer dizer que o ângulo alfa ele é um ângulo de 60 graus. Ao mesmo tempo, olha só, eu posso afirmar que o ângulo θ mais o ângulo alfa juntos, eles formam um ângulo de 180 graus, formam um ângulo raso. Isso quer dizer que o θ vai ser exatamente igual a 120 graus. Só que lembrando, para a gente usar a forma do comprimento do arco, o arco tem que estar medido em radianos. Para isso, vamos fazer uma regrinha de 3. Ó. Pi radianos valem 180 graus. Se eu tenho 120 graus, que tanto que eu tenho de θ em radianos? Então, corto um zerinho, corto o outro. Aqui vai rolar um θ vezes 18, que é igualzinho que nem a 12 vezes π. Isso quer dizer que θ vale 12 π sobre 18. Simplifica por 6. Isso, por 6 vai ficar 2 vezes 3 vezes 6, 18, 2 π sobre 3 radiano. Sendo assim, ó, nosso comprimento, esse cara aqui, ó, nosso comprimento θ, comprimento L, ele é θ vezes R. Então, para encerrar, vou pôr aqui dentro, o espaço está curto. Então, L vai ser igual a θ vezes R. O θ deu 2π sobre 3 e o raio vale 5. Isso quer dizer que o L vai ser 5 vezes 2, 10π sobre 3 metros. 10π sobre 3 metros, letra A. Então, um exercício bastante interessante, esse exercício aqui também, né, galera? Vamos para o próximo. Então, vamos lá, vamos fazer mais um exercício aqui. Vamos ver qual que é o próximo. É esse cara aqui, ó, da FUVEST. Muitas pessoas me perguntaram dele também. Com ele grandinho aqui. Olha só, um triângulo retângulo com vértices denominados A, B e C apoia-se sobre uma linha horizontal que corresponde ao solo e gira sem escorregar no sentido anti-horário. Isso permite, isto é, se a posição inicial é aquela mostrada na figura, o movimento começa com uma rotação em torno do vértice C até o vértice A tocar o solo, após o que passa a ser uma rotação em torno de A, até o vértice B tocar no solo, e assim por diante. Usando as dimensões indicadas na figura, o AB igual a 1, BC igual a 2, qual o comprimento da trajetória percorrida pelo vértice BC, desde a posição mostrada até a reta BC apoiar-se no solo novamente? Bom, pessoas, então vai dar 3 giros aí, né? Vamos lá, o AB vale 1, BC vale 2, então, pelo teorema de Pitágoras, 2 ao quadrado dá 4, 4 tira 1 vira 3, então esse cara aqui vai ser raiz de 3, né? Tudo bem. Então, o que vai acontecer com esse pontinho B? Esse pontinho B, ele vai deslocando, vai deslocando, vai deslocando, como se estivesse percorrendo uma circunferência. Opa, ficou feio, vamos melhorar. Uma circunferência
até ele parar por aqui assim, né? Porque aí o lado AC vai vir, deixa eu dar um zoom aqui, o lado AC ele vai vir para cá, vou tentar usar uma escala razoável, esse é o C, esse é o A, então o B vai estar aqui um pouquinho para cima, né? Vou melhorar essa trajetória aqui. Então, ele vai sair aqui, vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando até ele parar aqui. E aí o triângulo se apoia aqui de novo. Beleza. Observe que dá para a gente descobrir esse ângulo aqui, ó. Vou chamar esse ângulo de alfa. Quem que é esse ângulo de alfa? Esse ângulo alfa aí, ó, dá para a gente fazer alguma coisa com ele olhando para o seno de alfa. Porque seno de alfa é o cateto oposto que eu tenho e a hipotenusa que eu tenho também. Então, seno de alfa igual a meio quer dizer que o alfa ele é 30 graus. Então, esse alfa vai vir para cá e ele também vai valer 30 graus. Isso quer dizer que o deslocamento angular do meu brodinho, pontinho B, é daqui até aqui. Se aqui embaixo é de 30 graus, então todo esse aqui equivale a um deslocamento de 150 graus. Então, esse comprimento de arco aqui, dá para a gente calcular. O comprimento de arco é o ângulo vezes o raio, mas a gente não pode esquecer que esse ângulo tem que estar medido em radianos. Então, vamos converter. Π radianos valem 180 graus, então 150 graus vale x. Multiplica cruzadinho, então vai ficar 180 graus vezes x, que é igual a π vezes 150 graus. Corta o zerinho, então π vai ser, x, desculpa, vai ser 15π sobre 18. Simplificando por 3, aqui fica 5π sobre 6. Isso quer dizer que x vale 5π sobre 6 radianos. Portanto, digamos, esse primeiro deslocamento, vou chamar de L1, esse primeiro deslocamento vai ser de 5π sobre 6 vezes o raio. Nesse caso, o raio ele é 2. Então, vezes 2, portanto, o deslocamento 1, na verdade, é de 5π sobre 3. Beleza. Aí, o que vai acontecer? Vamos dar um zoom de novo aqui. O pontinho B, agora lembrando que o triângulo é retângulo aqui está o pontinho B. O pontinho B, ele vai deslocar e vai parar aqui. Aí o AB vai vir para cá. Aqui vai ficar o B. Esse tamanho AB, a gente não pode esquecer que ele mede 1, então aqui seria como se eu tivesse 1/4 de volta de círculo de raio 1. Então, esse comprimento 2 aqui, esse comprimento 2, a gente consegue fazer θ vezes R, em que o θ vale π sobre 2 e o raio vale 1. Pronto. Bom, conferindo, o AC vale raiz de 3. Beleza. O AB vale 1, aqui vale 2. E aí eu vou ter um deslocamento de π sobre 2 com raio 1. Ok? Ok. Dessa forma, o deslocamento total até aqui, vou chamar de L, seria o trecho deslocamento 1 mais deslocamento 2. Um deu 5π sobre 3, o segundo deu π sobre 2. Soma de frações tem que tirar um menino de 2 e 3 é 6. 6 por 3 dá 2, 10π. 6 por 2 dá 3, 10π mais 3π, que dá um total de 13π sobre 6.
Aí você fala, bom, ele pede para a gente, usando as indicadas, determinar o comprimento da trajetória percorrida pelo vértice B, desde a posição mostrada até que a aresta BC apoie-se de novo no solo. Mas aí, do jeito que está aqui, pessoas, deixa eu desenhar aqui. O AB está aqui e o C vai parar aqui em cima, né? Ele vai deslocar. Então, quando você for girar o triângulo mais uma vez, até ele voltar à posição original, observe, o ponto B, daqui em diante, ele não vai sofrer nenhum deslocamento, ele vai ficar parado aí. Então, quando o triângulo se posicionar do jeito que ele estava anteriormente, olha só, o AB, o A vem para cá, o B vem para lá. Deixa eu ver, vamos conferir. O A veio para cá, o B subiu. Aí o B desceu, o A está aqui, o C subiu. Aí depois que o C subiu, o C desce de volta BC e aqui fica sendo vértice A, exatamente. Então, ele não vai ter um terceiro deslocamento depois dos 3 movimentos. Portanto, a resposta certa vai ser 13π sobre 6. Muito interessante esse exercício. E aí, alguns colegas já me perguntaram ele, então ele está pronto aí. E para acabar com os piqui do Goiás, tem esse cara aqui, que caiu no Enem 2018. Vamos ver se dá para ler, ok. Tem uma segunda parte dele aqui. Olha só, um menorzinho. Acho que dá para ler, né? Beleza. Aí ele diz: sobre um sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raios com medidas dadas por números naturais e por 12 semirretas com extremidades na origem, como se fosse um relógio, tá vendo? Pegou o plano cartesiano e dividiu em 12 pedaços, separadas por ângulos de π sobre 6, que é equivalente a 30 graus, conforme figura. Suponha que esses objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem. Considere o valor de π como uma aproximação de pelo menos uma casa decimal, ou seja, 3,1. E aí, para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto B até o ponto A, um objeto deve percorrer uma distância igual a... Bom, pessoas, quanto maior o raio, maior o comprimento, certo? Quanto maior o raio, maior o comprimento. Então, a distância que o meu amigão vai ter que percorrer, olha só, ele vai ter que sair dali, vir para cá. Quando ele faz isso, ele anda 1, 2, 3 unidades. Aí ele vai percorrer uma circunferência, um pedaço de circunferência aqui, ó, equivalente a 1, 2, 3, 4 fatias de π sobre 6. Então, eu tenho aqui essa fatia π sobre 6, essa fatia π sobre 6, essa fatia π sobre 6 e essa fatia π sobre 6. Quando ele chegar aqui, ele vai ter que deslocar daqui até chegar lá no ponto A. Opa. E aí ele vai deslocar mais 1, 2, 3, 4, 5. 5 pedaços unitários, 5 unidades. Então, ele vai ter que deslocar 3 mais 5, mais um pedaço de circunferência com raio 1. Olha só, aqui o raio é 1, deixa eu mudar de cor. Para ficar melhor, olha só. Esse raio aqui, ele é 1, olha só. E ele tem que dar essa voltinha aqui nesse setor circular. De raio 1 e arco 4π sobre 6. Isso quer dizer que esse comprimento L aqui vai ser 4π sobre 6 vezes o raio, que é 1, simplifica, vai dar 2π sobre 3. Portanto, a distância que o meu amigão vai ter que percorrer, ela vai ser
2π sobre 3 mais 3 mais 5 e dá um total de 8 mais 2π sobre 3. 8 mais 2π sobre 3. Letra A. Fechou. Um abraço, pessoal. Bons estudos. Bom rala aí. A gente se vê na próxima aula. Um abraço. Até mais. Falou.